Eu tenho aqui comigo uma Bíblia. Interessante que a palavra Bíblia foi extraída da própria Bíblia. O profeta Daniel faz referência aos pequenos livros, é a palavra Bíblia. Significa exatamente isso. A Bíblia é uma coleção de pequenos livros. Ao todo são 66 livros que podem ser divididos em duas grandes seções. O Antigo Testamento, com 39 livros, são os livros que foram escritos antes de Jesus, e o Novo Testamento, composto por 27 livros, são os livros que foram escritos depois de Cristo. Esses livros podem ser divididos em categorias literárias. Por exemplo, o Antigo Testamento está dividido em livros da lei, livros históricos, livros poéticos, alguns famosos, como o livro dos Salmos, Provérbios e outros, e os livros proféticos. Já o Novo Testamento está dividido em evangelhos, que são os livros biográficos que contam a história de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos é a história da expansão da igreja cristã. As cartas, cujo principal escritor é o grande apóstolo São Paulo. E, finalmente, o livro do Apocalipse. Eu não sei se você sabia, mas a Bíblia foi escrita, esses 66 livros foram escritos por 40 autores diferentes, num intervalo de aproximadamente 1.600 anos, desde que o primeiro livro foi escrito até que o último livro foi escrito. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, e desde a sua primeira impressão, ele é o livro mais vendido do mundo, o maior best-seller da história. Ele é o livro também mais traduzido do mundo. Ele já foi traduzido no todo ou em partes para mais de 2.500 idiomas. Os livros da Bíblia foram escritos principalmente em dois idiomas, hebraico e grego. E existe uma questão que tem sido levantada em relação à Bíblia. A questão é a seguinte: as traduções que nós temos hoje, será que correspondem ao texto original escrito pelos profetas? Uma vez que nós não temos nenhum dos originais. Tudo o que existe hoje são cópias e muitas vezes cópias de cópias. Então, tem sido levantada essa questão com relação à autenticidade do texto da Bíblia. E esta, sem dúvida nenhuma, é uma questão muito séria. Para conversar sobre isso, nós vamos receber aqui agora o professor Reinaldo Siqueira. Com certeza, ele terá algumas respostas muito esclarecedoras sobre esse assunto. O professor Reinaldo Siqueira, ele estudou teologia, fez o mestrado em teologia bíblica na França. Ele fez o seu doutorado nos Estados Unidos, fez o pós-doutorado aqui na USP, morou em Israel para aprender o hebraico e poder interpretar melhor o texto bíblico. Foi professor de teologia na Espanha e hoje ele é professor de teologia aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Professor Reinaldo, bem-vindo. Obrigado. Eu vou repetir a pergunta então que eu estava fazendo aqui. Que nível de confiança nós podemos ter no texto bíblico conforme o temos hoje, levando em consideração que hoje nós temos traduções dos originais que se perderam? Realmente nós não temos originais, mas as evidências arqueológicas, as evidências atuais, elas mostram que nós podemos ter uma altíssima, total confiança no texto. No século XIX, no início do século XX, muitos acadêmicos eles questionavam essa confiabilidade no texto bíblico, porque os textos que nós tínhamos do Antigo Testamento, os mais antigos eram lá por volta do século VI ou VII, 600, 700, depois de Cristo. Ou seja, nós tínhamos documentos que estavam muito longe no tempo dos originais. Se nós consideramos que originais eles terminaram por volta do ano 400 antes de Cristo, e no Novo Testamento, os manuscritos que nós tínhamos eram do terceiro século, 200 anos depois dos apóstolos terem já morrido ou terminado seu ministério. Então, as pessoas questionavam, não, isso daí não há como confiar nesse texto bíblico. Mas o que aconteceu é que as descobertas dos últimos 50 anos mudou todo o panorama, né? Em Israel se descobriu os manuscritos do Mar Morto, que são manuscritos que entre eles, manuscritos do Antigo Testamento, de 100 a 200 anos antes de Cristo. Ou seja, cerca de 800 anos mais antigos que os manuscritos mais antigos que nós tínhamos, do Antigo Testamento. E eles são idênticos, ao nível até de letra. É idêntico, você tem as mesmas letras, não faltava nem vogal. E no Novo Testamento, hoje, nós descobrimos, bem recentemente, fragmentos de manuscritos do Novo Testamento que datam da época dos apóstolos.
do primeiro século. Ou seja, cópias da Bíblia que, na verdade, foram contemporâneas aos originais. E nós temos o mesmo texto ali, com esses fragmentos que foram descobertos. Então, as descobertas arqueológicas mostram que um livro sagrado, as pessoas não mudam o livro sagrado. Porque o livro é sagrado, ele é respeitado, ele é tido em alta consideração. Então, qualquer mudança no texto sagrado, já o próprio corpo de fiéis que adotam esse livro, eles reagem, eles não aceitam. Por quê? Não pode mudar um livro que é sagrado, um livro divino. Então, essa noção de como foi preservado os manuscritos, hoje nos dá uma confiança muito alta, ou total confiança, de que o que nós temos realmente reflete aquilo que foi escrito e intencionado por Deus. Então, me parece que é correto dizer que no meio acadêmico, científico, arqueológico, não se pode fazer um questionamento sério em relação à autenticidade da Bíblia. Vários especialistas hoje fazem, mas muitos deles fazem para poder ganhar publicidade. E isso é grande. Eles querem sair em revistas, querem sair em filmes, etc., em documentários. Olha, questionar a Bíblia é algo que dá marketing. Mas toda vez que você vai para uma análise séria do questionamento que eles levantam, a autenticidade da Bíblia tem prevalecido durante os últimos séculos. Muito bom. Muito obrigado, professor. Sua participação aqui fundamental para a nossa compreensão. Existe ainda um outro aspecto da Bíblia que é muito importante você conhecer. Acompanhe. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É isso o que a Bíblia fala a respeito de si mesma. Nós podemos crer na autenticidade do documento histórico. Existem evidências para isso, evidências arqueológicas. Mas podemos crer também na autenticidade da mensagem. A Bíblia mesma afirma que o conteúdo, a mensagem que está aqui, ela tem uma origem, e essa origem não é humana. Embora tenha sido escrita por homens, os profetas, a mensagem veio de Deus. Agora, através da arqueologia, através da hermenêutica, nós podemos comprovar e argumentar em favor da autenticidade do documento. Será que nós podemos encontrar argumentos convincentes para comprovar a origem da mensagem da Bíblia? Comprovar que a Bíblia tem uma origem divina? Bem, nós não vamos encontrar esse argumento na arqueologia nem na história. Mas eu posso citar aqui alguns argumentos, algumas evidências de que a origem, de que o texto veio realmente de Deus. A primeira evidência é a coerência do conteúdo da Bíblia. Alguns estudos demonstram que seria humanamente impossível que 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, em contextos históricos completamente diferentes, pudessem escrever tantas coisas diferentes, mas que se harmonizassem de maneira tão ampla, de maneira tão completa. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma incoerência, você não vai encontrar nenhuma contradição. Você não vai encontrar Moisés, por exemplo, dizendo uma coisa lá no Antigo Testamento e o apóstolo João dizendo uma coisa que contraria aquilo que foi dito lá. Algumas pessoas já tentaram buscar contradições na Bíblia. E eu preciso ser honesto com vocês. Quando nós analisamos a Bíblia, nós encontramos alguns textos, algumas declarações que aparentemente são contraditórias. Mas essa contradição aparente não resiste a um exame mais acurado, mais detalhado. A coerência do texto bíblico é uma evidência, é uma prova de que só pode ter vindo da mente de Deus. Existe ainda um segundo argumento. Dentre tantos outros, eu estou destacando aqui apenas 3 argumentos. O segundo argumento são as profecias cumpridas, ou seja, o cumprimento das profecias. Um dos estudos mais motivadores, mais extraordinários que se pode fazer na Bíblia é o estudo das profecias da Bíblia. É realmente fascinante estudar as profecias. E nós vemos no cumprimento exato, preciso das profecias, uma evidência, uma prova de que o texto da Bíblia não pode ter sido originado pelo ser humano. Como é que o ser humano poderia prever o futuro? Por exemplo, o profeta Isaías, 7 séculos antes de Cristo, ele predisse que Jesus nasceria de uma virgem e que se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Como isso é possível se Deus de alguma maneira não tivesse revelado isso a ele? O profeta Miqueias, que foi contemporâneo de Isaías, afirmou que Jesus nasceria na cidade de Belém e isso se cumpriu com exatidão séculos antes. Quando nós estudamos as profecias de Daniel, por exemplo, falando da história, da sucessão dos grandes impérios mundiais e como a história hoje demonstra que tudo aconteceu exatamente como foi predito, é claro que isso é uma evidência de que a mensagem da Bíblia veio de Deus.
Esse profeta, o profeta Daniel, séculos antes de Jesus, ele precisou exatamente a data do batismo e da morte de Jesus. Eu creio que esta é uma prova e que nos dá confiança de acreditar que a Bíblia tem origem divina. Existe ainda um outro argumento. Esse argumento nós podemos chamar de o poder transformador da Bíblia. É claro que agora esse argumento, eu preciso reconhecer, é um argumento totalmente subjetivo. Eu não tenho como provar isso, eu não tenho como usar palavras para convencer você de que a Bíblia tem um poder transformador. Mas todos nós sabemos de uma coisa: contra fatos não há argumentos. Existe um fato: milhões e milhões de pessoas ao longo da história têm sido transformadas quando entraram em contato com esse livro. Eu posso dizer a você que eu sou uma testemunha disso, uma testemunha pessoal. Essa é a minha experiência pessoal. A vida que eu levava antes de ter contato com a Bíblia era completamente diferente da vida que eu levo hoje. A Bíblia, ou através da Bíblia, Deus transformou a minha vida. Agora eu sei, você não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Eu sei que isso parece um argumento do tipo argumento religioso, o argumento igrejeiro. Eu sei que esse argumento pode até despertar preconceito em você. Mas então eu queria fazer uma prova. Eu queria convidar você a fazer uma prova. Experimente. Você duvida que existe um poder transformador na palavra de Deus? Eu respeito a sua dúvida. Eu mesmo duvidei isso por muitos anos. Faça uma prova. Entre em contato com esse livro. Coloque esse livro na sua frente e procure encontrar nele uma mensagem de Deus para você. Através do nosso site você vai encontrar orientações de como você vai fazer isso. É impossível alguém ter contato com a palavra de Deus, com o coração e a mente abertos, sem receber uma transformação profunda. Repito, eu reconheço, eu não tenho como provar isso, a não ser desafiando você a fazer o teste. Agora eu queria ler ainda uma última passagem da Bíblia. É uma das passagens mais conhecidas que está no livro dos Salmos, Salmo 119, o verso 105. Veja o que diz aqui: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aqui está a utilidade da Bíblia. A Bíblia é um instrumento de Deus para nos mostrar o caminho. Quantas vezes você já se encontrou na vida sem saber direito para onde está indo? Outro dia eu me deparei com uma situação. Um passageiro estava viajando de trem, de repente ele ficou muito inquieto, procurava alguma coisa que aparentemente tinha perdido. A pessoa que estava ao seu lado disse: Senhor, eu posso ajudá-lo? E ele disse: eu não sei o que fazer porque eu perdi o meu bilhete, eu perdi a minha passagem. E o companheiro de viagem, na tentativa de confortá-lo, de tranquilizá-lo, disse assim: não se preocupe, o senhor não vai precisar do seu bilhete na hora de descer, na estação que o senhor vai descer. Mas aí o homem disse assim: não, eu preciso do meu bilhete porque, na verdade, eu não sei para onde estou indo. Eu preciso para saber para onde estou indo. Sabe, me entristece muito quando eu penso que milhões, talvez bilhões de pessoas no nosso planeta estão vivendo nessa vida sem saberem de onde vieram nem para onde estão indo. Eu conheço pessoas da minha convivência que vivem esse drama na sua vida, estão aqui nessa existência, mas não sabem qual é o verdadeiro significado da vida. Por quê? Porque não sabem de onde vieram, nem sabem para onde estão indo. O texto que eu acabei de ler diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu sei que muita gente tem preconceito contra a Bíblia. Eu já pensei sobre isso. E pensando sobre isso, eu me convenci de que, na verdade, nós temos muitas razões para ter preconceito contra a Bíblia. Mas sabe qual é a origem desse preconceito? É o mau uso que muitas pessoas fazem da Bíblia. Eu conheço pessoas que usam a Bíblia não como a lâmpada de Deus para iluminar os seus próprios passos. Muitas pessoas por aí estão usando a Bíblia como uma maneira de querer guiar os passos dos outros. Infelizmente, tem muita gente por aí frequentando igrejas e se proclamando como cristãos, com uma Bíblia debaixo do braço, mas estão usando esse livro de maneira totalmente errada, como sendo uma chibata, um açoite para condenar as pessoas. Quando nós vemos esse tipo de coisa, a conclusão a que nós chegamos é o quê? O que será que tem nesse livro? Uma porção de condenações? Uma porção de regras e proibições?
Mas você nunca vai encontrar na Bíblia nada a não ser aquelas coisas que vão ajudar você a ser uma pessoa mais feliz e mais completa. É a carta de amor de Deus. A mensagem da Bíblia é uma mensagem de amor, é uma mensagem de salvação. A Bíblia conta como Deus criou o ser humano. A Bíblia explica como o ser humano se afastou tanto de Deus. E a Bíblia nos conta qual é o caminho de volta, como nos encontrar novamente com o Criador. Essa é a mensagem que está aqui nesse livro. Uma carta de amor. Eu gostaria de insistir no meu convite para você. Experimente ter contato com esse livro. Leia a Bíblia, busque nela uma mensagem de Deus. E eu garanto que você vai se surpreender com a experiência extraordinária que você vai começar a viver a partir desse momento. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra. A todo humilde de coração que busca a direção divina, é o alimento espiritual, fonte de verdade eterna, tesouro do pensamento, esperança de vida plena. Faça da Bíblia seu guia e encontrará a libertação. Faça da Bíblia seu guia e encontrará a salvação. Como a palavra da vida traz força e sabedoria, o amor de Deus purifica, trazendo a paz ao coração. Deus quer que o homem o busque na comunhão que enobrece, fazendo a sua parte neste plano